dia, prezados amigos, telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nesta manhã desse sábado, o programa Nova Era, que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. O programa Nova Era tem o imenso prazer de trazer para vocês nessa manhã uma temática de suma importância para a sociedade em geral. Casamento. É um tema que está hoje em voga e que deve ser trabalhado sob o ângulo da visão espírita. A nossa bibliografia, especialmente as obras básicas da codificação espírita kardeciana, em especial o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Seria o casamento a união de desigualdades ou de igualdades? Vamos ver no transcorrer do nosso programa esta questão. O casamento, lá no dicionário Aurélio, quer dizer um ato solene de união entre duas pessoas de sexo diferentes, capazes e habilitadas com legitimação religiosa e ou civil. Artigo 1511 do Código Civil. O casamento estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Artigo 1566 do Código Civil. São deveres de ambos os cônjuges: fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda, educação dos filhos, respeito e consideração mútuos. Será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Pergunta 695 do Livro dos Espíritos. É um progresso na marcha da humanidade. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Pergunta 696 do Livro dos Espíritos. Seria uma regressão à vida dos animais. Quer dizer, seria um retrocesso, né? Uma regressão social. Então quer dizer que o casamento contribui para o progresso da sociedade, da humanidade. Por quê? Nós temos o casamento e temos o acasalamento. O acasalamento é a união descompromissada de dois seres de sexo diferente. Isso quer dizer, acasalar é você unir ao outro, a outra pessoa, com descompromisso, sem responsabilidade, simplesmente a união carnal, corporal. Então, o acasalamento é um encontro descompromissado de duas pessoas visando unicamente a sensualidade. Não há vínculo afetivo, não há compromisso, compatibilidade, cumplicidade, não há fidelidade. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Então não se casa corpos, corpos se acasalam. Casam sujeitos, é a alma, é o espírito, é o ser. Então, quem casa não é o corpo, quem casa é o ser, é o subjetivo, é a alma que casa com a outra alma. Casamento é união, união afetiva, plenamente afetiva, e não simplesmente de corpos. O casamento está lá no livro Sexo e Vida, Vida e Sexo, de Emmanuel. O casamento, ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica regime de quê? De vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Esta união reflete as leis divinas
que permitem que seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa. Então veja bem que é a união de sentimentos na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Imperioso, porém, que a ligação se baseia na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega ao outro ser humano. E por isso mesmo, não deve haver qualquer desconsideração entre si. Então Paulo de Tarso já dizia nas suas cartas, aquele que entrega o outro o corpo, haveria também de se entregar a alma. Porque o casamento é a união de quê? De desigualdades, de afetos diferentes. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada e perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes muito difícil, porquanto ninguém fere ninguém sem ferir a si mesmo. Indiscutivelmente, nos planos superiores, o liame entre dois seres ele é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável. Na Terra, por futuro, as ligações afetivas obedecerão o idêntico princípio e, por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam, no próprio estágio da encarnação, dessas uniões ideais em que se jungem psiquicamente uma à outra, sem necessidade da permuta sexual, mais profundamente considerada, a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Então veja bem que entre as almas não existe a questão da relação sexual, mas existe a sexualidade, certo? Porque a sexualidade ela se baseia nessa união de quê? De afeições, de valores intrínsecos, de valores morais, de valores afetivos, e não simplesmente de valores corporais. Não simplesmente de sensualidade, mas sim de quê? De amor, numa troca recíproca de quê? De sentimentos. Sentimentos de amor. Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta arraigados adeptos escabrosos perante a lei de causa e efeito e inclinadas que ainda são ao completo desequilíbrio. É o abuso. Exige severos estatutos dos homens para regular as trocas sexuais que ele diz respeito, de modo que não se façam salteados impunes na construção do mundo moral. Por isso que as leis humanas foram construídas, são feitas para regular essa relação social, essa relação familiar, essa relação conjugal, estabelecendo regras, limites que ambos obedecerão na medida de um entendimento recíproco. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores do entendimento verde para os temas do amor, determina a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere numerosos ajustes sexuais. Sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas, o aspecto de ligações francamente expiatórias com base no sofrimento purificador. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Isso quer dizer, o casamento não é uma união assim, puramente aconteceu, certo? Por acaso, não.
O casamento é a união de almas compromissadas entre si, através de outras existências que ficaram em débitos um com o outro. Com isso, se reencontram para um ajuste em comum, fazer de novo aquilo que não foi muito bem feito da outra vez. O casamento é um dos primeiros atos do progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos. Lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, pelo afeto, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois amá-los e fazê-los progredir. Então, é o amor conjugal distribuído à filiação. Os filhos, isso. Casamento é como um jogo de futebol. Não tem diferença. Salvo que no casamento se joga não para ganhar, e sim para empatar. Viu? Então, são duas pessoas. É como se fossem dois times que estão jogando ali. Mas a pretensão não é ganhar. A pretensão é o empate. Porque ambos merecem. Ambos têm os mesmos direitos e os direitos devem ser recíprocos. O que muda? As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. A única coisa que jamais muda é a própria mudança. Já dizia Heráclito, o antigo filósofo. Então tudo muda. As leis humanas mudam com o transcorrer dos tempos, obedecendo sim a cada tempo, né, os costumes dos quem não sabe para onde ir, qualquer direção lhe serve. Então, o casamento, certo? Ele é uma direção que se estabelece a partir do momento de um acordo mútuo, em que ambos os cônjuges caminham numa única direção, porque sabem a direção que já escolheram. Então, basta um trilho dessa mesma direção. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de quê? De interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma, certo? Casou foi com a beleza dele, com a beleza dela, casou foi com o dinheiro dele, com o dinheiro dela, não é isso? Então, quer dizer, se você elege o outro para casar com ele pela beleza e pelo dinheiro, olha, se amanhã o governo passar a mão na nossa poupança, o casamento vai acabar? Amanhã a beleza acaba, porque a beleza acaba, certo? Vai acabar o casamento? Então não elege o outro pela beleza e nem pelo poder econômico, monetário, certo? Eu sempre falo, na hora de você eleger alguém para uma união esponsalícia, elege o mais feio, a mais feia. Sabe por quê? Porque a feiura nunca acaba. A feiura só aumenta. O lucro é teu. Viu? Então, é resultado positivo quando você vê na outra pessoa a beleza interior, a beleza intrínseca e não a formosura, e não o poder temporal. Tá? Casamento comercial. A maioria são de interesses. Casam por interesses puramente materiais, para ter o conforto, o prazer, para ter o cartão de crédito, para ter o carro, para ter as viagens, não é isso? Ideias, estrutura, certo? E desestrutura. São nossas escolhas, certo? Porque são duas criaturas diferentes, são almas diferentes. Então, podem e têm ideias diferentes. Então, as escolhas dependem realmente daquilo que se planeja, daquilo que se objetiva no casamento. A mudança gera riscos, mas gera também oportunidades.
São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Pergunta 817 do Livro dos Espíritos. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Pergunta 822 do Livro dos Espíritos. Dos direitos, sim. Das funções, não. Precisa que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher. Cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Não quer dizer que a mulher não possa trabalhar fora. Pode e deve, como nos tempos modernos de hoje. Se a mulher não trabalha fora para poder ajudar no orçamento da casa, fica muito difícil para o homem garantir a subsistência da família. Então, os direitos são iguais, mas as funções são diferentes, certo? Mantendo as funções e os direitos, certo? A mulher tem todo o direito de poder trabalhar fora do domicílio, né? Assim como o homem também pode trabalhar também dentro do próprio domicílio. É uma situação de compartilhar as obrigações, de se entender nas obrigações. Por que o homem não pode lavar os talheres da janta do almoço? A xícara do café? Por quê? Por que o homem não pode realmente trocar a fralda do bebê? Pode dar o banho, fazer a dedeira, dar a dedeira à criança? Pode e deve. Por que a mulher também não pode também tomar a atitude que caberia ao próprio marido, o homem? Tudo isso? Podem. E nessa permuta de valores, dessa troca de valores, é que justamente o casamento, que é justamente a união de desigualdades. No artigo 5 da nossa Constituição Federal ficou assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros ou aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição de 1988. A era da comunicação que estamos vivendo é a era da redução dos tempos, dos nossos tempos. Tempos do marido, tempos da esposa, do casal, certo? Para os laços afetivos. Por quê? Mal toque o celular de manhã cedo, o despertador, e dá aquele pulo na cama, já levanta vestindo a calça, vestindo o vestido, e ali mal toma um cafezinho e já sai para o trabalho. E fica o dia inteiro fora de casa, trabalhando. Só se encontra à noite. Então, não está restando muito tempo para os cônjuges, certo? Manter uma relação afetiva, certo? No domicílio doméstico. Porque não sobra tempo. O tempo todo que se tem é na cata, é na busca dos bens materiais, é na luta da sobrevivência. Então está sobrando muito pouco tempo para os laços afetivos. Existe uma situação de consumismo. Existe um momento de perda de valores, de inversão de valores. Estamos depositando muito valor na busca do quê? Do ter. O meu carro, a minha casa, meu celular, meu dinheiro, certo? Não estamos buscando o ser que nós próprios somos e estamos a caminho da evolução. Então, há uma corrida desenfreada em busca, certo, desse capitalismo ferrenho que está nos comendo, está nos engolindo. Aí vem a questão do prazer, isso, e da felicidade, certo? Às vezes a comodidade, o prazer material, certo, realmente nos proporciona o gozo. Mas às vezes não existe o gozo entre as almas. Porque não temos mais aquele tempo para sentarmos e para conversarmos e trocarmos a nossa afetividade um com o outro. Proximidade e aumento de ruptura nessa corrida desenfreada.
certo? De só correr atrás do ter, certo? O esposo de um lado, né? A esposa do outro, correndo atrás do ter. Então, o risco de uma ruptura é muito grande, porque cria a independência um do outro, independência financeira, independência social, isso. O que explica a queda de números de casamentos e o aumento do número de divórcios? Porque tem aumentado consideravelmente nos últimos tempos a coisa do divórcio, que é assunto que vamos tratar com vocês. A ascendência da mulher no mercado de trabalho. O homem já não é o centro das decisões. A ordem do pátrio poder desestrutura-se. Hoje é paritário, isso. Surgem daí os diversos conflitos, os quais não são resolvidos satisfatoriamente, e implicam em separações. Já não dá mais, não tem que separar. Não se consegue mais se entender em sequer nada. E opta pela separação. O número, certo, de registro de casamento no Brasil teve uma redução de 2,7% entre 2018 e 2019. De 1.053.467 casamentos, foi para 1.024.676. Quer dizer, esse movimento de queda vem sendo observado anualmente desde o ano de 2016. Quer dizer, o tempo médio entre a data de casamento e a data da sentença ou a escritura do divórcio em 2019 era de 17 anos e meio. Na década seguinte, em 2019, houve uma diminuição do tempo de duração do casamento para duração somente de 13 anos e 8 meses. Ou seja, cerca de 4 anos a menos. Então, quer dizer, a taxa de tolerância, de aceitação e de permanência no casamento está caindo consideravelmente. 7 em cada 10 matrimônios registrados no Brasil terminam até em 10 anos. Por que casar? Para não ficar só? Seria? Por amor? Muito tempo de namoro? Porque os outros se casam e eu não vou casar? Seria isso? A mulher casava para ter uma segurança. Porque hoje não é tanto mais para ter segurança, porque ela própria já busca a sua segurança. O homem casa para ter uma companheira, certo? Uma amiga, uma esposa. Khalil Gibran, nas suas belas poesias, já dizia: maridos, amai vossas esposas. Esposas, amai vossos maridos, mas não façais o amor, quer dizer, uma prisão. Dai de comer um ao outro do mesmo pão, mas não comai-vos o mesmo pedaço. Dai de beber um ao outro da mesma bebida, mas não bebais na mesma taça. Sede vós como são as cordas da lira, que são separadas, mas que vibram juntas numa perfeita harmonia. Aqui, Khalil Gibran está nos chamando sobre a questão do respeito à individualidade do outro, do cônjuge, da outra pessoa. Respeitar o eu como indivíduo. É a individualidade. Isso. É como as cordas da lira, embora separados, mas vibrem numa completa harmonia. Assim, há que ser realmente a união esponsalícia, o casamento. A questão da alteridade, que é um estabelecimento de uma relação de paz com os diferentes, a capacidade de conviver bem com a diferença do outro, o qual, certo, é portador. Então, na alteridade, é conhecer as diferenças, conviver com as diferenças, compreender as diferenças, aceitar as diferenças e aprender com as diferenças. Isso é alteridade. Fatores que influenciam na vida conjugal: lealdade, sinceridade, fidelidade conjugal, dialogar, franqueza, honestidade. Tá? No casamento tem que haver compartilhamento, cumplicidade, responsabilidade, compromisso, respeito,
cordialidade, cortesia, carinho, confiança, ética, paciência, tolerância, amizade. Muito importante no casamento. Para encerrar o nosso programa de hoje, um homem bastante idoso procurou uma clínica para um curativo em sua mão ferido, dizendo-se muito apressado porque estava atrasado para um compromisso. Enquanto tratava, o jovem médico quis saber o motivo da pressa. E ele disse que precisava ir ao asilo de velhos, tomar café de manhã com a sua mulher que estava internada lá há bastante tempo. Sua mulher sofria de mal de Alzheimer, em estágio bastante avançado. Enquanto terminava o curativo, o médico perguntou-lhe se ela não ficaria assustada pelo fato de ele estar atrasado. Não, disse ele, ela já não sabe quem eu sou. Há quase 5 anos ela nem me reconhece. Intrigado, o médico pergunta, mas se ela já não sabe quem o Senhor é, por que essa necessidade de estar com ela todas as manhãs? O velho sorriu, deu uma palmadinha na mão do médico e disse, é verdade, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Enquanto o velhinho saía apressado, o jovem médico sorria emocionado e pensava, esta é a qualidade de amor que eu gostaria para a minha vida. Então, meus amigos, o casamento é o amor. É o amor que não se reduz ao físico, ao romântico. É o amor verdadeiro. É a aceitação do que o outro é, tudo o que é e que foi para você. Do que será, de tudo que o outro foi e do que já não mais é. É a aceitação. É o amor permanente. Tá? Allan Kardec, lá no livro Apóstolos, lá no capítulo do Credo Espírita, ele fala o seguinte, quando os homens forem bons, farão boas instituições e elas serão duráveis, porque todos terão interesse em sua conservação. E o lar, a família, é a primeira e a maior de todas as instituições na face da terra. Então, façamos então do lar essa instituição durável, permanente, aonde vamos receber os nossos filhos. Amigos do Ideal Espírita, segure o teu casamento. Tá? Não deixe ele acabar. Firme. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Um bom final de semana. O programa Nova Era chega aqui o seu final. Agradecemos a todos pela audiência desse sábado. E promete voltar no outro sábado tratando do assunto o divórcio na visão espírita. Um grande abraço para todos. Um feliz final de semana. Fiquem na companhia de Jesus. Bom dia.